Histórias de cidades perdidas e lendárias faziam parte do imaginário europeu mesmo antes da chegada deles na América. E após chegarem em nosso continente, essas lendas só cresceram e foram alimentadas por diversas expedições feitas na Amazônia. Os espanhóis estavam convencidos de uma cidade de ouro chamada Eldorado. Em 12 de fevereiro de 1542, o explorador espanhol Francisco Orellana, vindo do Peru por via fluvial, atingiu o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande, Mar Doce ou Rio da Canela. Ele foi o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas. Orellana participou com Francisco Pizarro da conquista do Peru, submetendo o Império Inca ao domínio espanhol entre 1532 e 1535. Em 1541, concordou em participar de uma expedição a leste dos Andes, em busca do País das Canelas e do lendário Eldorado, a Terra do Ouro. Depois de meses de busca e perambulação na selva, e com a correnteza do rio cada vez mais forte em pleno período de chuvas, Orellana soube pelos índios locais da existência das Amazonas, mas a expedição não chegou a encontrar a tão cobiçada Eldorado. Séculos depois, o explorador britânico Percy Fawcett arriscou sua vida tentando encontrar a mítica cidade perdida de Zi. Esse fascínio começou quando o britânico estava no Sri Lanka, onde teria encontrado inscrições de um alfabeto pouco conhecido. Depois de pesquisar o lugar em diversos arquivos, encontrou outras escritas parecidas que falavam da suposta cidade perdida, que por acaso ficava no interior do Brasil. Em 1925, o explorador deu início à sua expedição na Amazônia. A área que os aventureiros estavam visitando não era mapeada. Os estrangeiros, aliás, estavam em uma grande região que ainda não tinha sido pesquisada e cartografada por povos tidos como civilizados. Esse terreno inexplorado e um tanto mítico foi o local perfeito para que os exploradores simplesmente desaparecessem. O não retorno dos homens fez com que a história se espalhasse e, em determinado momento, o mundo todo soube que um experiente explorador não tinha voltado da Amazônia. Desde então, são muitos pesquisadores e autores que tentam decifrar o que teria acontecido com Fawcett e seu filho na mata. Como legado, Percy deixou um grande mistério e uma legião de pessoas que querem saber o destino final dos britânicos. Pulamos para mais um século e chegamos nos dias atuais, pois parece que o sonho dos europeus de encontrar uma cidade perdida na Amazônia foi finalmente revelado. Ou não, afinal, que cidade perdida é essa encontrada na Amazônia por arqueólogos? Arqueólogos modernos acabaram de encontrar as ruínas de uma antiga rede de cidades perdidas na Bolívia. Os cientistas descobriram um extenso complexo dentro de Llanos de Mojos, na Amazônia boliviana. Abandonadas por 600 anos, as calçadas elevadas e as estruturas piramidais agora foram atribuídos ao povo Casarabe, que prosperou na região impenetrável de 500 a 1400. Os pesquisadores usaram a moderna tecnologia de sensoriamento remoto chamada LIDAR para penetrar na Amazônia e espiar sob sua superfície coberta de vegetação. Conforme publicado na revista Nature, o estudo detalhou uma enorme fortaleza completa com centros urbanos, vários assentamentos suburbanos e um sistema de reservatórios de água e canais. Este é, na minha opinião, o caso mais claro de uma paisagem amazônica totalmente urbanizada, disse Michael Rickenberg, antropólogo da Universidade da Flórida. E continuou: é um trabalho maravilhoso, mostra uma variedade realmente notável de coisas que os humanos fizeram no passado para trabalhar com a paisagem e trabalhar com populações cada vez maiores. De acordo com The Guardian, a antiga rede da cidade se estende por centenas de quilômetros quadrados. Sua descoberta começou há mais de um século, quando arqueólogos notaram curiosos montes como parte da topografia. Desde então, escavações confirmaram que a área já foi habitada pelos Casarabe, mas apenas a tecnologia moderna pode descobrir mais. O arqueólogo Heiko Prumes começou a mapear a região com o LIDAR a partir de um helicóptero em 2019. Depois de desmatar digitalmente as varreduras resultantes da vegetação da superfície, ele conseguiu analisar as estruturas abaixo. As imagens impressionantes revelaram plataformas escalonadas, sobre as quais havia estruturas em forma de U, montículos de plataforma retangulares e pirâmides cônicas de até 22 metros de altura. Também havia uma infraestrutura maciça de gestão de água, com canais e reservatórios.
Os resultados indicam que o padrão de assentamento da cultura Khazar-Árabe representa um tipo de urbanismo tropical de baixa densidade que não havia sido descrito anteriormente na Amazônia. Porém, esse assentamento fica bem aquém do sensacionalismo de alguns canais que dizem que essa cidade era a maior do mundo antigo. A tecnologia LiDAR funciona como um mapeamento a laser aéreo que dispara feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone em direção à superfície e capturando sinais refletidos. A tecnologia permitiu que eles removessem virtualmente a vegetação densa da região, para visualizar a terra e a arqueologia abaixo das árvores. Depois de remover a vegetação, foram encontrados 26 locais, 11 dos quais eram desconhecidos. É como um fóssil de índice de como o urbanismo amazônico pode ter sido, disse o pesquisador. Eles realmente acertaram não o que causou o surgimento dessas sociedades urbanas, e não o que as levou ao colapso, mas como elas eram no auge. Exemplos de urbanismo amazônico já foram encontrados anteriormente na área do Alto Xingu aqui no Brasil, porém, estes eram essencialmente meros grupos de aldeias. Por sua vez, Llanos de Mojos mostra centros urbanos definidos como pequenos subúrbios posicionados ao seu redor. Enquanto dois dos grandes centros urbanos chamados Landivá e Cotoca eram conhecidos anteriormente, essas novas varreduras mostraram que eles estavam cercados por anéis de fossos e fortificações. Eles mantinham edifícios de plataformas, terraços e pirâmides cônicas, todos orientados para o norte e noroeste. Os assentamentos suburbanos situavam-se perto dos principais eixos, com inúmeros caminhos de quilômetros de extensão que conduziam e saíam dos centros. Alguns pesquisadores acreditam que o alinhamento das pirâmides e o posicionamento dos assentamentos refletiam uma visão de mundo antiga enraizada na cosmologia. Basicamente, eles remodelaram a paisagem em termos de sua cosmologia, o que é alucinante, disse o arqueólogo Chris Fisher. O único problema é que essa arquitetura foi feita de tijolos de barro. Então, embora na época fosse tão fantástico quanto qualquer coisa na região maia, os monumentos maias resistiram porque tinham calcário, enquanto estes da Amazônia não eram tão duráveis. Embora as ruínas de suas estruturas permaneçam, o Khazar-Árabe desapareceu misteriosamente em 1400. Alguns pesquisadores acreditam que as inundações anuais foram as culpadas, enquanto outros apontam para as secas generalizadas, o que explicaria os reservatórios que essa cultura considerava de vital importância. No final, esta descoberta deixou uma coisa bastante clara. Os historiadores agora devem reavaliar suas crenças de longa data de que a Amazônia era totalmente inadequada para assentamentos permanentes e em larga escala. O arqueólogo Humberto Lombardo afirmou que esse debate estava finalmente resolvido, e que a única questão restante é quão capazes esses habitantes antigos realmente eram. Esta é a primeira evidência clara de que havia sociedades urbanas nesta parte da bacia amazônica, afirmou em entrevista a Nature pesquisador Jonas Gregório de Souza. Dessa forma, os próximos passos dos pesquisadores são descobrir como essa sociedade surgiu e se expandiu nessa área de densa floresta. E é claro, essa sociedade não foi fruto de extraterrestres ou seres mitológicos. Ela foi fruto dos habitantes que viviam na região amazônica, algo esperado e que está sendo verificado. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!